Olá amigos, esse é o canal Bert Treinamentos e hoje vamos falar sobre o equipamento chamado banco de carga. O que é um banco de carga e para que serve? O equipamento chamado banco de carga nada mais é do que um banco de resistores. Porém, o tipo, a qualidade e o formato desses resistores é o que é mais importante dentro deste equipamento. Porque, por exemplo, o material pela qual é feito esse resistor não pode variar a sua resistividade conforme varia a temperatura do resistor, que é uma característica normal de um resistor. Conforme ele aquece, alguns tipos de resistores variam a sua resistência ohmica. Já dentro do banco de carga, isso não é possível, porque nós estamos falando de um equipamento que possivelmente a sua aplicação é para calibrar outras máquinas. Onde é utilizado e para que serve o banco de cargas? Esse equipamento ele é utilizado em laboratórios, principalmente por engenheiros no desenvolvimento de máquinas, por exemplo, inversoras de solda ou alguns equipamentos que mexem com eletrônica de potência. Ou seja, como é que eu vou determinar o desempenho desse equipamento? Como é que eu vou determinar, por exemplo, o transistor IGBT nesse equipamento? Eu tenho que impor um curto-circuito constante e severo na saída desse equipamento, fazer a modulação através do PWM para me certificar que esse equipamento, quando for comercializado, ele vai atender a uma tabela chamada fator de trabalho. A calibração é importante porque a corrente que o operador regula na escala tem que conferir com a corrente que está no display e também a corrente que sai real na máquina. Ou seja, a corrente indicada no display tem que ser a corrente real. Como é que a gente equaliza isso? Fazendo uma calibração desse equipamento. A gente impõe esse equipamento a um curto-circuito, mediante as características da máquina, faz-se 4 ou 5 leituras, o técnico que calibra a máquina faz essa leitura. Para isso ele precisa do banco de carga que auxilia na calibração da máquina de solda, ou de uma inversora de solda, ou de máquinas para o processo de solda. A terceira e última característica está voltada à precisão das regulagens e consertos que um equipamento de solda precisa ter. Quando um técnico conserta uma máquina, ele tem que ter a certeza que quando ele chega lá no destino, ele vai executar a tarefa onde que a corrente, a tensão e todas as características que envolve um equipamento de soldagem, MIG, TIG ou eletrodo, funcione perfeitamente, funcione através de uma tabela chamada fator de trabalho. Nós vamos falar em outro vídeo o que é fator de trabalho, que são muitas características, e para que esse equipamento desempenhe todas as suas funções. Como é que um técnico faz isso em laboratório? Como é que ele faz isso na sua oficina, na sua assistência? Ele usa um equipamento chamado banco de carga, ele impõe a esse equipamento todas as características elétricas e eletrônicas, faz medições, faz análise e com isso ele garante que o conserto, a calibragem, tem uma classe de precisão tão alta e a máquina vai funcionar em sua mais alta performance. Então, se você gostou desse assunto relacionado ao banco de carga, faça os seus comentários e os seus questionamentos e nós vamos responder. E teremos o maior prazer de fazer mais vídeos contando mais características e entregando mais detalhes sobre o banco de carga. Um abraço e até o próximo vídeo.